Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal, mas não único, falar mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Mas do mesmo é sempre ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que nós chamamos carinhosamente de ILPN. Mas é só para você saber que, caso você não congregue conosco, você chegou aqui, que você é muito bem-vindo para continuar conosco. Aos membros da igreja também, um abraço muito apertado desde já. E todos vocês são convidados a acompanhar o programa de segunda a sexta, 18 horas e 2 minutos, aqui no horário de Montreal, 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília, até o dia 10 de março, que a gente entra no horário de verão, né? Vou ficar lembrando disso para poder lembrar que está chegando. Chegando. Bom, 18 horas e 18 e 2, né, para a gente marcar o Salmo 18, versículo 2, todos os dias, que diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Verdade para ninguém botar defeito. Então quem assiste o programa ao vivo está logado e participa do chat e fala com a gente e dá um boa noitezinho e ganha boa noite personalizado também. E quem chega depois vai ganhar um abraço apertado no final do programa. Então deixa eu ver quem chegou aqui até agora com a gente, que é a Jade, primeira Jade, primeiras damas aqui. Depois a Tamires Ximenes também, depois aí seguindo-se, o nosso presbítero Cláudio, que está cuidando do nosso chat. E também o Tiago, meu primo, que está aqui com a gente. Boa noite. Jimmy Mendes, sempre presente. Deus te abençoe, Jimmy. Fernando Peçanha, nosso tio Bilinho. Boa noite, queridão. Nara Queiroz, boa noite a todos. Que bom, estamos juntos aqui para mais um programa. Estamos falando sobre a construção do nosso cristianismo, ou pelo menos tentando identificar se temos bases sólidas e se as nossas paredes, né, são de areia ou será que elas são de pedras, né, bem fundamentadas aí na rocha que é Cristo, né? E a gente segue junto. Então vamos trabalhar. Para variar, eu esqueço de ligar o meu relógio aqui. É uma coisa tão dispensável, né, o tempo de vocês. Não, estou brincando. Então, vamos trabalhar olhando aqui continuando nosso texto aqui no Evangelho de Lucas. Deixa eu abrir aqui que eu fechei o Evangelho de Lucas. Olha que loucura. Fechei o Evangelho de Lucas, capítulo 14, e a partir do versículo 25. Né? Então, vamos ler o texto primeiro, a gente se lembra dele e depois segue. Deixa eu dar boa noite aqui para o Leleco também, que chegou com a gente. Deus te abençoe, Leleco. Estamos juntos aqui. 14, versículo 25. Evangelho de Lucas 14, versículo 25. Diz o texto. Ora, ia com ele uma grande multidão, voltando-se, disse-lhe... Ele, voltando, disse-lhes, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Nós estamos falando de gente convertida aqui, né? Pelo menos estamos falando com gente convertida. A maioria de nós aqui já teve um encontro pessoal com Jesus. Esse é um tema que amanhã eu vou deixar ele um pouco mais claro, mas eu só queria lembrar que a gente já está considerando aqui algumas diferenças, né, entre aqueles que estão simplesmente acompanhando a multidão e aqueles que estão buscando se tornarem discípulos de Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho. Então esse texto fala de um momento muito especial, eu vou retomar ele um pouquinho aqui hoje, porque eu achei que faltou alguma coisa ontem, então quero dar um complemento hoje aqui. Mas antes, deixa eu falar com a Keila. Obrigado, Keila, mais uma vez pelo suporte, pelas mensagens antes do programa começar. Dona Moema também está aqui, que Deus abençoe, boa noite para a senhora. E para a Rita Correia, que vai junto com o Jorge. A Rita é minha xará de sobrenome, né? Já que os dois somos Correia aqui, já com a mesma grafia, inclusive, né? Então seguimos. Muito importante saber disso, né, Rita? Sem dúvida. Então, a gente vê que Jesus era muito popular, né? Ele estava, de fato, entre as multidões, como destacamos ontem. Foram muitas as vezes, né? São muitas as vezes que nós podemos identificar que ele estava no meio de multidões quando ensinava o povo. Né? Nesse sentido, muitos o seguiam, mas como destacamos ontem, em outro sentido, não o seguiam. Então a gente fez uma diferença entre aqueles que são os seguidores, que vão ali vão na galera, e o pessoal que de fato está buscando um compromisso. É interessante que Jesus aqui não vira
para os seus discípulos, mas vira para os seus seguidores, né? Ele olha ali para a multidão. Então, mas como eu disse, eu estou limitando o sentido de cada palavra, que elas podem ser sinônimos, obviamente. Então, muitos estavam ali com expectativas diferentes, né? Diferentes do que? Daquelas que o próprio Cristo estava oferecendo, né? Por isso eu falo a convertidos. Então, como por exemplo, muitos ali estavam buscando o reino desse mundo. Então, muita gente continuava seguindo a Jesus porque esperava que ele trouxesse uma cura, ou trouxesse prosperidade, ou sucesso, ou multiplicasse os pães, que foi o exemplo que eu dei ontem. E muitos de nós, talvez aqui do nosso tempo, né, no século XXI, onde estamos, talvez estejamos embarcando, né, ou seguindo essa multidão exatamente porque precisamos, porque queremos receber alguma coisa de um ser todo-poderoso. Então, caminhar ali junto da multidão parece que ser uma expectativa muito natural do ser humano, né? Então, muita gente até hoje continua seguindo a Jesus porque quer alguma coisa dele, né? Então, Jesus, nesse caso, quando isso acontece, ele se torna um meio para que nós obtenhamos as coisas e não a finalidade pelo qual estamos ali naquela multidão. Então, conquanto a gente precisa lembrar, né, que conquanto Jesus se dedicasse a fazer muitos milagres, né, e ele não faz só para crentes, ele faz milagres para quem ele quiser, porque ele é livre, né, ele é dono de todos, né, ele não estava ali fazendo milagres para coletar admiradores, né, ou meros seguidores, mas ele estava fazendo aquilo tudo ali. A missão de Jesus era anunciar o resgate da sua noiva, que é a igreja. Então a gente pode começar a fazer uma pequena relação, né, entre essa missão de Jesus, que tinha um aspecto universal, num sentido, tornar-se conhecido, falar do amor de Deus, e um aspecto particular também, que era exatamente conduzir a sua noiva a ele próprio, né? Isso apontando o amor do Pai e falando da sua própria obra redentora. Então Jesus era popular, mas ele não estava buscando a popularidade. Estava buscando discípulos. E discípulos que seguem as regras dos seus mestres. Kung Fu, que eu gostava de ver nos anos 80, que passava lá na Bandeirantes, às vezes de madrugada quase, e sempre tinha um papo ali no momento em que o discípulo precisava ali seguir o mestre tinha aquele treinamento rigoroso. Então é algo que a nossa cultura está muito acostumada, né? Se vai ser discípulo, tem algum pacote de regras ali. Então é isso que ele está dizendo. A primeira delas, a primeira cláusula desse contrato que Jesus apresenta, é exatamente que o maior amor da vida de um discípulo deve ser o seu Criador. Então esse amor é superior à família, no sentido geral, é superior ao amor próprio que temos por nós mesmos, e é superior à própria vida, né, ou o estado de estar vivo. Mas a questão aí, que talvez por isso eu tenha voltado nesse assunto, é para perguntar, será que é possível amar a Deus a esse ponto? Né? Eu até citei o caso de Elaine, minha esposa, ontem, falando que ela ficava sem saber como lidar com isso quando era criança, né? Porque ela tinha um sentimento pela mãe dela que naquele momento era superior ao sentimento que ela tinha por Deus, né? Então, mas será que é possível amar a Deus a esse ponto? Eu não tenho uma resposta única para isso, é bem verdade, né? Mas eu queria apresentar pelo menos um caminho para falar desse tipo de amor e como é possível a gente chegar nele. Então, eu queria, aproveitando que hoje é dia dos namorados aqui no Canadá, é um pouco diferente dos dias dos namorados do Brasil, né? O Valentine's Day também serve para amigos, né? Mas eu queria aproveitar essa relação aqui, eu vou fazer uma pequena analogia muito simples, mas talvez possa te indicar um caminho aí para a gente tentar pensar nesse amor que devemos ter por Deus, né? Então, eu queria que você tentasse lembrar, se você já viveu essa experiência, não sei os mais novos, mas eu queria que você tentasse lembrar de quando você se apaixonou, né? Então, talvez você chegue à conclusão, ou chegue à sua lembrança, que você tenha talvez se esbarrado com as pessoas muitas vezes, né, antes dessa paixão acontecer, que foi o meu caso, né, por exemplo. Eu e a Elaine trabalhamos juntos durante bastante tempo, mas as nossas vidas eram absolutamente separadas, né? A gente nem se percebia. Mas um dia, não sei se foi uma fala, se foi um olhar, se foi uma atenção que eu recebi especial, ou dei, mas o conjunto de todas essas coisas, né, que nos fazem perceber um ao outro, eu percebi que eu olhei para a Elaine de uma maneira absolutamente diferente. Ela passou a se tornar alguém diferente para mim.
Então, quando eu olhava para ela, eu queria estar perto dela, sentia a ausência dela quando ficava longe. Sofria de saudade, né? Até que um dia nós, pela graça de Deus, viemos a nos casar, né? E já fazem quase 25 anos, se Deus assim permitir, completamos 25 anos de casado esse ano. E a relação fica tão intensa, né? A gente vai se tornando tão um do outro que eu já não sei mais onde ela começa e eu acabo, né? Então, já não sei mais viver sem ela. Tem que aprender de novo, mas espero que demore muito. Então, o que eu queria dizer com isso, além de lembrar da minha esposa nesse dia, é que foi a contemplação, foi olhar para ela, foi percebê-la, né, que eu estou chamando de contemplação, foi tentar entender quem ela era, que me levou ao relacionamento. Aquela primeira contemplação me levou a querer me relacionar com ela. Mas foi só no relacionamento com ela que eu fui descobrir o amor que eu tinha. Então, só o amor foi construído a partir daquela primeira contemplação, né? Então, foi a contemplação que me levou ao relacionamento, mas foi o relacionamento que me levou ao amor. Então, olhando para Jesus ali, entre os seus seguidores, todos aqueles que estavam reunidos, né, naquela primeira fase ali do maravilhamento, né? Então, estava todo mundo andando com Jesus, vendo as coisas que ele poderia fazer e como ele era cativante, né? Ele falava boas coisas, as pessoas se sentiam atraídas por ele, pela sua personalidade santa, né? Ele demonstrava compaixão nas suas ações, parece que quando se relacionava com cada um, ele conseguiu olhar indivíduos ali. Então, como não querer estar perto de Jesus, né? A multidão está dando prova de que querer estar perto de Jesus é algo muito que chega a ser natural, né? Estava todo mundo ali em volta deles, estavam todos meio apaixonados, né? Afetados nesse sentido por aquele mestre que ali aparecia e fazia e ensinava de uma maneira absolutamente diferente dos outros. É a terceira vez que eu uso a palavra absolutamente, então eu vou usar só mais uma, absolutamente. Então eles estavam ali. E agora, imaginem que equívoco seria se eu e minha esposa, né, que hoje é minha esposa, só tivéssemos nos experimentados naquele êxtase inicial, né? Se a gente só tivesse ficado na fase de contemplação. Ah, como ela é legal. Uma vez um amigo meu falou assim, tá apaixonado. Quando eu falei assim, pô, Elaine é a pessoa mais legal que eu já conheci na minha vida. Eu falei assim. Aí ele falou, cara, você tá apaixonado. Eu falei, que é isso? Mas continua achando a mesma coisa. Então, imaginem que equívoco seria se a gente só ficasse naquela fase do relacionamento. Eu não teria desfrutado nada do meu casamento até agora, né? Não teria 25 anos de história para contar, e boas histórias, se eu tivesse ficado naquela fase inicial. Então, certamente a gente não estaria casado, porque casamentos, ainda que casamentos envolvam sentimentos, melhor dizendo, o casamento exige um nível de relacionamento muito mais intenso que esse. Não é só um sentir, envolve acordos. E eu gosto de lembrar que os acordos são quase que diários, né? Porque a gente muda e tem que refazer os acordos ali. O casamento envolve risco. Você precisa se arriscar a confiar, né? Então, você envolve doação o tempo todo. Então, casamentos, na verdade, eles são contratos também, mas são contratos de amor, que só podem ser vividos entre as pessoas que se amam, porque senão eles soam até esquisito para outros, né? E se não for dessa maneira, vira aquele casamento de fachada que ninguém deseja, vira outra coisa que não é mais o casamento. Então, da mesma maneira, perdão, é uma coceirinha, com vontade de espirrar, mas da mesma maneira, imaginem que equívoco seria para os discípulos se eles ficassem naquela fase inicial também de contemplação. Então, se a contemplação, né, nos leva ao relacionamento e os relacionamentos nos levam ao amor, a gente poderia olhar para os discípulos e pensar a mesma coisa. Se a contemplação nos leva ao relacionamento com Deus, nós precisamos nos lembrar que só o relacionamento com o Senhor nos fará amá-lo. A fase inicial não te dará o tipo de amor necessário para que você ame mais a Deus do que a sua família, por exemplo. A ideia ali não é esse exagero, essa hipérbole utilizada ali por Jesus, ela tem um sentido também literal, mas a ideia não é de que gostemos menos da nossa família, mas é de que gostemos tudo que é possível da nossa família, mas amemos ainda mais o Senhor, né? Então, tornar-se um discípulo da mesma maneira que no nosso casamento é estabelecer um contrato de amor, só que só pode ser experimentado entre as pessoas do contrato, que são Deus e você. Senão vira outra coisa, senão vira mera religiosidade, senão vira fazer Deus
do gênio da lâmpada que fica dando coisas pra gente. Deixa eu ficar do lado dele ali, que esse aqui é o cara que manda, deixa eu ficar do lado dele que ele pode me dar as coisas. Então, isso não é o relacionamento de um discípulo para com o seu Senhor, né? Seu mestre. Então, quando a gente chegar ao ponto de viver esse relacionamento de amor, semelhante a um casamento com Deus, que digam os apóstolos, né? Deixar tudo para seguir a Cristo vai fazer todo sentido. Você não vai nem sentir medo quando chegar essa proposta. Você fala assim, mas é lógico, é isso mesmo. Olha o relacionamento que eu tenho, né? Então isso vai ser mais fácil, talvez mais importante, do que o dia em que você deixou os seus pais, que você amava tanto, para seguir junto com seu cônjuge um dia, né? Você fez isso com tanta naturalidade que você nem lembra porque isso já foi um problema para alguns. É a mesma coisa serve como analogia daquilo que seria servir a Cristo. O verdadeiro amor lança fora até o medo, né? Então a gente confia nas palavras do Senhor e vai fazer a obra que Ele tem para nós, individualmente, porque a gente quer ser discípulo dele, finalmente. Então a primeira regra para se tornar um discípulo e não um mero seguidor no meio da multidão é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas esse amor não virá porque você só ficou olhando para a ideia de Deus ou andando na multidão. Esse amor brotará no seu coração quando você começar a se relacionar com ele. E aí eu vou dar os 3 conselhos de sempre: oração, palavra de Deus e comunhão dos irmãos. Assim você vai conhecer o Senhor. Se tirar um desses 3 elementos, você vai ficar capenga e pode acabar conhecendo um Deus diferente das Escrituras. Então essa é a primeira regra: amar a Deus acima de tudo. E só para deixar bem claro, Jesus amplia ainda essa primeira regra. Quem optar pelo caminho do discipulado de Cristo precisa estar ciente que esse caminho é percorrido com uma cruz às costas, ou seja, há um preço a ser pago, sim. Há um preço. Agora, no culto de oração à noite, a gente vai estar falando sobre outro texto, e esse texto nos vai falar de algumas sessões que teremos que fazer, sobretudo em relação à nossa carne, às nossas vaidades, nossos desejos mundanos. Então, tem uma cruz para ser carregado nas costas. Né? Então, diz o Grant Osborne aqui, quem optar pelo caminho do discipulado, diz ele, carregar sua própria cruz significa que nos tornamos como Jesus no caminho do Gólgota, onde ele foi crucificado, que carregou a viga da cruz até o seu local de execução. Como disse ontem, a gente vai para a cruz e morre lá. A gente se torna morto para o mundo e agora a gente busca viver como alguém que está sendo ressuscitado, livre do pecado, para viver a obra de Deus na terra. Mas o nosso propósito agora é agradar o nosso Senhor. Também o nosso querido Hernandes Dias Lopes nos diz, assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo não rumo ao sucesso, mas rumo ao Calvário. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, é seguir uma pessoa, é seguir os passos desta pessoa, eu complemento. E o J.C. Ryle também nos diz, tomando sua cruz e seguindo, os verdadeiros crentes têm de estar dispostos a desistir de tudo por amor a Cristo, caso se faça necessário. É bem verdade que muitas vezes você não vai ser colocado ali na ponta da faca para fazer uma decisão, mas é bem verdade também que você terá que fazer decisões por Cristo todos os dias da sua vida. É interessante, em outro comentário, como a disposição dos verbos diz que essa atitude é uma atitude constante de renúncia, e essa renúncia vai nos fazendo nos relacionarmos melhor com o Pai. E é assim como acontece no nosso casamento. Quanto mais a gente vai cedendo um para o outro, melhor o casamento vai ficando. Chega uma hora que você já não sabe mais se você está fazendo a sua vontade ou a vontade do seu cônjuge, porque ambos têm o mesmo propósito. E aí o casamento flui muito bem, né? A pergunta que eu faço para você, para a gente terminar, é: você está ciente do contrato, né, que começa dessa maneira? Você está pronto para investir tanto assim no relacionamento com Jesus? Né? Lembrando dos filmes de Kung Fu, mestre, me aceita como discípulo, e o mestre faz aquele jogo duro, me aceita como discípulo, ele fala, olha, vai ser difícil, me aceita como discípulo. É muito mais que isso, né? Jesus ali de mãos estendidas, chamando a gente, tocando no nosso coração, coisa que a gente não experimentaria se ele não fizesse se ele estendesse a mão para nós. Então,
é um valor maior do que você tem investido. O que Jesus está pedindo da gente é um valor maior do que você tem investido, mesmo no seu casamento, ou nos seus filhos, ou nos seus pais, ou nos seus irmãos. É maior do que o valor que você tem investido a si mesmo. Então eu quero te propor que de hoje para amanhã você tire um tempo para fazer os cálculos aí, de se tornar discípulo de Cristo. Porque é assim, fazendo cálculos, que Jesus vai nos estimular, vai estimular os seus seguidores e vai nos estimular também a sermos... vai estimular os seus seguidores a se tornarem discípulos. E ele vai fazer isso através de duas analogias, né, que vai propor aí nos próximos versículos, mas isso vai ficar para amanhã, né, que acabou o nosso tempo. Então pense nisso, faça cálculos. Se você já fez os cálculos, sigamos juntos aí para esse evangelho de morte de si próprio, mas de vida eterna com Cristo. Amém? E assim a gente chega mais ao final do programa. Ao final de mais um programa, melhor dizendo, naquilo que eu acertei, glória a Deus, naquilo que eu errei, glória a minha mesmo. E amanhã, se o Senhor permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo, a quem devemos a nossa existência, a quem rendemos glória. E você que chegou até aqui, chegou depois aqui, eu estou vendo tanto movimento aqui. Às vezes é engraçado que eu fico falando de uma coisa séria, quando eu olho tem um monte de risinho. Assim eu falo assim, pô, meu Deus do céu, será que falei alguma coisa errada, insegurança, né? Mas eu vejo que tem um assunto paralelo acontecendo aqui, que eu já vou tomar ciência dele assim que acabar o programa. Então deixa eu dar, já tem, não sei quem foi que eu vi por último aqui, acho que foi o Leleco, a Keila, Dona Moema, a Rita foi quem eu falei por último. Então, deixa eu ver quem chegou depois aqui. Jorge Luiz chegou aqui, abraço apertado, você chegou depois, né? Daiane Miranda Lacerda também aqui com a gente, abraço. Patrícia, Aline, declaração ao vivo, Aline, foi isso aí. Tô romântico, pois é, não comprei presente, tem que usar o mais do mesmo. Tamires Ximenes Cavalcante, que Deus te abençoe. Jade, já falamos. Pô, meu marido podia estar ouvindo hoje, vivo o YouTube, né? E fica gravado para ele ver depois, graças a Deus. Aí tem um monte de comentário aqui, deixa eu ver quem mais chegou para acabar o tempo. E somos nós, então tá bom. Que Deus abençoe vocês e amanhã a gente se encontra, se Deus assim permitir, tá? A bientôt, lá pro prochaine, au revoir, até mais. Paz, irmãos. Feliz Valentine's Day.